muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom mesmo. Eu acredito que a gente compartilhando nossas histórias, a gente se fortalece. E assim, a gente é mais capaz de admirar umas às outras e nos ajudar mutuamente. Eu trouxe umas fotografias aqui pra gente, que vou colocando aí pra gente, vocês mesmos fazerem umas conexões com a minha fala e as fotografias. Me interessam os relacionamentos humanos e como fazemos nossas escolhas para vivermos bem. Penso que um olhar atento e sereno pode ser um caminho para uma vida boa. Mas só que onde há vida, há morte. Venho falar sobre a morte. Um assunto tão importante e às vezes esquecido. Minha tentativa hoje é de desmistificar essa rainha poderosa que reina e reinará enquanto houver vida. Desde que o mundo é mundo, como descrevemos hoje, todos os povos de todas as civilizações tiveram de enfrentar o medo. Em toda a história da filosofia ocidental, o medo é o inimigo e, paradoxalmente, é considerado algo infantil. O nosso maior medo é o medo da morte, é o medo do irreversível. O nunca mais, essa irreversibilidade da vida é o que nos faz sofrer. Talvez devêssemos pensar essa irreversibilidade como uma evolução sem remorsos ou amarras. Esse nosso maior medo, que é o da morte, ele é tão poderoso que não existem nem religiões, nem filosofias que evitem o nosso sofrimento. O sofrimento humano e essa estranha sensação de a gente estar sempre sozinho e solto no mundo é uma coisa muito particular e muito universal ao mesmo tempo. Os conhecimentos filosóficos, desde os gregos até os contemporâneos, nos ensinam que se a gente viver sem a nostalgia do passado e sem a ilusão do futuro, aí sim a gente tem a liberdade de viver o momento presente, com as alegrias e as tristezas que nos pertencem. Sempre teremos de enfrentar situações difíceis. Elas acontecem para todos nós. E seguir em frente é o que temos que fazer, independente da dor imensa que sentimos. Eu vivi um luto tristíssimo e entendi muito profundamente que somos todos um. E isso me deu coragem para sair do meu universo particular. De que vale o sofrimento se tudo que aprendemos com ele nós guardarmos apenas nos nossos corações? Então, escrevi um livro, O Pequeno Médico, na tentativa de mostrar que mesmo no caos, há beleza. Eu tive 2 filhos. Há 9 anos, eles se separaram por uma escolha do destino. Meu filho mais velho, hoje com 25 anos, vive aqui na Terra. Meu filho caçula vive num mundo que eu desconheço. Lá no desconhecido, não se contam os dias. Então, ele tem 14 anos e sempre terá. Com o tempo parado na vida do meu filho, eu entendi a morte como silêncio. A morte é estática, é dura, é rígida. A vida, ao contrário, é movimento, mudança, desordem, algazarra, discussões, entendimentos, choros e risos.
Nos mosteiros budistas, todos os dias, os monges fazem desenhos com ancinhos na terra, na areia que circundam os templos. E esses desenhos são diferentes a cada dia, para nos lembrar que tudo muda todos os dias. Mas só que isso só acontece quando a gente está vivo. Eu aprendi com a morte do meu caçula que cada um de nós tem uma vida própria, com desígnios próprios e cheia de valor. Livre dos preconceitos, eu percebi que cada vida tem um tempo único e um propósito único. Por exemplo, a minha avó viveu 102 anos. O meu caçula viveu 14. Minha avó foi professora universitária no início do século XX. Em 1930, uma mulher de família, como se dizia na época, não trabalhava fora de casa. Antigamente, estudar não era nem de longe um assunto para a maioria das mulheres. Especialmente, não era nenhum desejo trabalhar fora de casa. Aos 95 anos, minha avó, ainda professora de português, fez as primeiras revisões do meu livro, justificando suas anotações a lápis, às margens, ainda com a sua letra firme e em linha reta. Meu filho, desde bem pequeno, queria ser médico, mas aos 12 anos entrou num hospital como paciente, não como médico. Mas quando ele soube da internação, ele comemorou com entusiasmo. Mãe, olha que demais, eu vou para o hospital, eu vou aprender como é ficar doente. E o melhor de tudo isso, eu vou aprender a ser médico, talvez antes mesmo de entrar na faculdade de medicina. Gente, que máximo! Ele ficou 20 meses internado. E ele realmente aprendeu muito. Aprendeu bastante. Além de ler os laudos e saber o nome dos remédios e os seus princípios ativos, ele também conversava com os médicos sobre assuntos da medicina moderna. Por exemplo, como é tratar um paciente com respeito e franqueza na hora do diagnóstico e do prognóstico. Isso é um assunto muito moderno dentro da medicina. Meu filho conheceu muitos médicos e, para ele, um bom médico é aquele que sabe ouvir aos desejos e às angústias dos seus pacientes, às vezes com os ouvidos, às vezes com a mente, mas sempre com o coração, independente da titulação acadêmica. O que a minha avó e o meu filho tiveram em comum foi a tranquilidade de viverem a vida deles, sem medo e em sintonia com eles mesmos. Quando escolhemos um caminho, sempre há riscos. Em geral, fazemos poucas escolhas e arriscamos pouco. Mas arriscamos pouco por medo de recebermos crítica, por medo do fracasso, por medo de tudo. Esse medo às vezes é tanto que nos paralisa e nos torna egoísta. É esse medo que nos impede de sorrir e pensar a nossa vida de uma forma mais inteligente. Mas como perder esse medo tão enraizado nas nossas mentes? Se lembrarmos que a vida acaba e pararmos de dizer que não somos capazes de enfrentar isso ou aquilo, talvez sim podemos perder esse medo insano. Nós temos forças para enfrentar muitas coisas. As nossas armas são a serenidade, a tranquilidade e a beleza. A serenidade se traduz no uso da gentileza conosco e com os outros e na compaixão, no respeito, na alegria, no afeto. E o mais importante de tudo é que a serenidade nos dá a compreensão do tempo presente. A partir do instante em que nascemos, em algum momento a vida se entrelaça com a morte.
É quando então aprendemos muito sobre o tempo presente. Quando a morte se aproxima da nossa vida, temos de estabelecer uma relação com ela. Mas, por definição, os relacionamentos são relações recíprocas. Mas essa reciprocidade não acontece com a morte. É uma relação inédita, única. Uma relação desigual e sem equivalência de intenções. A morte surge na nossa vida sem nenhum interesse especial sobre nós. Chega ao acaso, sem apresentação, não quer conversar e quer impor a sua vontade. Então podemos pensar, bom, então se a gente ignorar essa morte e interromper esse relacionamento definitivamente com ela? Já que ela não se preocupa conosco, nem com o nosso bem-estar, nem com nada. Mas essa rainha que está acima das utopias políticas, acima dos ideais superiores, ela nos tira a vida. Mas ela também nos ensina algo valioso. E o valor desse ensinamento é tanto mais poderoso quanto mais cedo colocarmos em prática. A vida nos ensina que o valor do tempo vivido com alegria é um instante não fugaz. E sem querer, quase que como um efeito colateral, a morte nos lembra quão pobre pode ser uma vida sem esforço, sem emoção, sem sentimento, sem envolvimento. Temos de aprender a usar esse tempo que nos foi dado, para fazer valer a inexplicável dádiva da vida e aceitar que a morte faz parte da vida, de todas as vidas. A morte não é má em sua essência. Isso é uma coisa importante da gente lembrar. Ela é firme e implacável, sim, mas ela não age contra nós diretamente. A morte é a contraparte do nascimento de todas as coisas. Ela é o verdadeiro movimento da vida. De personalidade forte, a morte é voluntariosa e autoritária. Mas não faz distinção entre os homens. Talvez a morte seja a única personagem da história da humanidade que é democrática e autoritária ao mesmo tempo. Ela é autoritária porque ela exerce o poder dela sobre nós. E democrática porque ela trata todos nós igualitariamente, de uma forma imparcial e neutra. Aos olhos da morte, as diferentes gerações se mesclam. Velhos e jovens são iguais. Assim também são iguais para ela os cultos e os incultos, os enfermos e os saudáveis. Depois da chegada da morte, os abraços, os beijos e as risadas não voltam mais. Esse é um aprendizado para a vida toda. Não me é mais possível ouvir a voz do meu filho, nem receber os incontáveis beijos que ele me dava sempre e sem motivo. Parecia que ele era um gastador incorrigível, mas não era desperdício. Depois eu entendi que, como ele não tinha medo do desconhecido, ele não economizava afeto, nem carinho, nem amor, nem compaixão, nem nada. Um pouco antes de ele morrer, ele enroscou o braço dele em volta do meu pescoço e falou bem baixinho: Mãe, eu acho que eu não vou conseguir. Eu estou muito cansado. Fala para o meu irmão, explica para o meu irmão. Ele vai chorar, eu sei. Mas fala para ele não ficar triste. Imaginem eu ouvindo isso. Imaginem vocês ouvindo isso. Pensei em como meu filho era generoso. Apesar daquele sofrimento terrível, ele ainda se preocupava comigo e com o irmão dele. Depois dessas palavras, ele se enroscou no lençol e dormiu. E eu chorei. Aceitei a decisão da morte. Enquanto meu filho dormia, me deitei na cama dele de lado e falei bem suave: Filho, a mamãe está aqui. Ele me ouviu e depois morreu.
Esse foi um dos momentos mais nobres da minha vida. O momento em que meu caçula partiu sozinho, rumo ao horizonte infinito, do qual eu já não fazia mais parte. Viver sem meu querido filhote tem sido uma jornada dura, difícil, muito dura mesmo. E imagino que será sempre assim. Me sinto feliz por eu ter sido a mãe do Alê. Desde o primeiro instante em que ele veio à luz, até o último beijo de boa noite. Foram 2 momentos mágicos, o nascimento e a morte. Sigo em busca pela serenidade para que o meu caçula não tenha morrido em vão. Na minha imaginação, vivo a magia do amor eterno dos contos infantis, onde é possível que pessoas que se amam vivam felizes para sempre. Obrigada.